Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus transpondo as... Eu queria que você soubesse que Deus, na sua infinita, incompreensível até, misericórdia, Ele permitiu que você sintonizasse conosco neste momento, através dessa programação, para que você pudesse ouvir uma palavra que viesse ao encontro da sua aflição, da sua necessidade. Nós falamos ontem o Salmo 103, versículo 10, que diz que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Quer dizer, Deus não nos trata de acordo com as nossas faltas, nossos erros, nossos pecados. Você vai dizer, realmente, Deus é misericordioso, Ele entende a nossa dor, mas eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui no fundo do poço. Eu sei que Deus é misericordioso, mas eu ainda estou no fundo do poço. O que eu faço? Como que eu faço? Aí é que está o valor, o poder da fé. Quando Ele nos deu a fé, Ele nos deu a fé não para que nós pudéssemos carregá-la como um enfeite no pescoço. Às vezes a pessoa coloca joias nos braços, no pescoço, pendurado no nariz, pendurado nos ouvidos, nas orelhas, né? Pendurado nos olhos, na boca, nos lábios. As pessoas gostam de carregar em seus corpos algo que venha embelezá-los. E assim são muitas pessoas que têm fé em Deus. Elas têm fé, elas carregam fé com elas. Porém, essa fé tem sido como uma joia de ouro que não tem feito outro efeito senão enfeitar. Então, quantas pessoas são religiosas, são caridosas, são até sinceras? Elas têm fé, não tenho a menor dúvida disso. Só que é uma fé que não tem nenhuma operação, que não tem nenhuma atuação na vida delas. Você está no fundo do poço e quer sair. Você quer sair. Você está desesperada. Você sabe que Deus é misericórdia e quer sair daí. Então, Deus nos deu a fé, Ele deu a fé para você, para que você pudesse acreditar em si mesma, em si mesmo. Isso aí. Você tem que acreditar em si. Não adianta você acreditar em Deus e não acreditar em si. Não vai funcionar. Deus nos deu fé para crermos nele, mas também em nós mesmos. Porque quando nós cremos nele e cremos em nós também, nós temos coragem para tomar atitudes, para exercitar essa crença, essa fé. Então você está aí prostrada, desanimada, caída, prostrada mesmo, e não sabe o que fazer. Bem, olha só como Deus trabalha. Ele nos dá a fé na palavra dele, obviamente, a fé nas promessas dele.
Uma vez que você absorve a fé, tem certeza de que Deus é misericordioso, você tem certeza que Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui, nos abençoa de acordo com as nossas iniquidades. Veja só, Ele não nos trata, melhor dizendo, segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Ele não faz isso. Ele não nos trata da forma como nós tratamos uns aos outros. Não. Ele nos trata com muito, mas muito amor e compaixão. Tanto é que ele nos dá a fé, a certeza, a convicção de que ele é conosco, de que ele continua estando conosco. Agora, ele não é mágico. Ele não é mágico. Deus não é mágico. Ele nem vai fazer mágica na nossa vida. Então, como é que ele trabalha? Uma vez que ele nos dá a fé, ele espera que nós venhamos exercitar essa fé. Aí você diz, mas eu estou aqui no fundo do poço, o que eu faço? Bispo, o que eu faço? O que você tem que fazer? Eu não sei, você diz. Eu não sei. Não, você sabe. Porque Deus lhe deu a fé para você tomar uma atitude. Essa atitude que você tem que tomar, ninguém pode fazê-la por você. É você que tem que tomar essa atitude. Então, o que você acha, ou pensa, ou acredita que Deus quer que você faça para você sair desse fundo de poço? Primeira coisa, coisa mais importante, você se levanta. Você fica de pé e começa a agir a sua fé quando você toma atitude. Por exemplo, apenas a título de exemplo, você está aí abatida, caída, tal. Ao invés de você ficar curtindo essa situação crítica, curtindo o seu fundo de poço, você vai se levantar e vai começar a operar, materializar essa fé que você tem nele. Essa fé que tem dentro de você. Você vai se levantar e vai fazer alguma coisa que venha contrapor essa situação que você está vivendo. Porque se você ficar aí, deitada, sentada, esperando que Deus faça uma mágica e faça você aparecer lá em cima, quer dizer, automaticamente você voa e fica lá em cima, sai do fundo do poço. Não, isso não vai acontecer nunca. Mas quando você começa a agir, começa a tomar atitudes, quando você faz alguma coisa em relação à fé que você tem na palavra dele, você diz assim, bom, eu tenho fé em Deus, eu sei que Deus é misericordioso, então eu sei que Ele é comigo. Então, se você sabe que Ele é com você, o que você tem que fazer para você sair dessa situação? Então, você vai se levantar. Primeira coisa que você tem que fazer é se levantar. Toma um banho para você refrescar sua cabeça e abomine, segunda coisa que você tem que fazer, esses pensamentos de dúvidas, de medos. Porque esses pensamentos é o diabo que tem feito fazer com que você venha ter a sua fé cancelada, neutralizada. O diabo, ele não pode tocar em você. Mas ele fala, ele joga dúvida, ele joga medo, ele joga aquela preocupação. Se você bebe disso, se você absorve os pensamentos negativos, se você absorve os pensamentos do diabo, então você não desse lugar onde você está. Mas se você absorve os pensamentos de Deus, eu sou contigo, levanta-te e vá em frente, então você começa a agir, você começa a tomar atitudes que concordam com Deus. E aí você começa
a tomar posse de uma vida nova, você começa a sair desse marasmo, dessa vida crítica que você tem vivido. Então, primeira coisa, você vai se levantar. Segunda coisa, remover dos seus pensamentos as dúvidas, os medos. Não fique com medo, porque a voz do diabo é apenas a voz do diabo, é a voz acusatória, mas a voz de Deus supera a voz do diabo. Se você dá atenção à voz de Deus, então você não tem que dar atenção à voz do diabo. Você não pode dar ouvidos à voz de Deus e à voz do diabo ao mesmo tempo. Não foi o que Jesus falou? Ninguém pode servir aos deuses desse mundo e ao Senhor. Ninguém pode servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Não, ou você serve a um ou serve a outro. Então, você não pode ficar servindo a Deus e continuar curtindo os pensamentos de dúvida, de medo. Então, você tem que se levantar, minha amiga, meu amigo ouvinte. Por exemplo, o que eu faria se estivesse no seu lugar hoje, agora, nesse momento? Primeira coisa, eu iria para o lugar da fé. Eu procuraria um lugar da fé, onde eu pudesse desabrochar a minha fé, desenvolver a minha fé, exercitar a minha fé. E a Igreja Universal do Reino de Deus tem as suas portas abertas todos os dias, pela manhã, tarde e à noite. Então, eu teria condições de ir e conversar com um pastor, conversar com uma obreira, um obreiro, alguém que pudesse me dar uma palavra pessoal para que eu tomasse outras atitudes. Então, hoje, nós temos a terapia do amor, mas a terapia do amor não se restringe apenas a casamento, a ressurreição da sua casa, da sua família. Não. A terapia do amor está aberta para tudo, inclusive para você resolver os seus problemas pessoais. Porque a terapia do amor, a libertação na sexta-feira, a prosperidade na segunda-feira, o Espírito Santo no domingo, na terça-feira a cura divina, tudo isso depende exclusivamente da fé. Então nós temos aqui reuniões específicas para os problemas específicos. Mas por exemplo, se eu estou na sua situação, se eu estou no fundo do poço, a primeira coisa que eu faço é me encaminhar para a Igreja Universal e buscar ajuda, e buscar ouvir mais a palavra de Deus. Aí sim, quando eu tomo essa atitude, aí o Espírito Santo vê o meu esforço e me proporciona ideias. Ele me dá inspiração, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que eu tenho que parar de fazer e o que eu tenho que começar a fazer. Ele me inspira, ele me orienta. E assim, eu recebo a libertação, o milagre que eu quero, porque há uma parceria com Deus. Ele me dá a fé, me dá a direção, me dá a inspiração, ele me dá a orientação e eu executo. Então funciona. Aí nós temos o milagre. Quer dizer, não é uma mágica da parte de Deus, mas uma parceria. Deus trabalha em parceria conosco. O apóstolo Paulo disse, nós somos, de Deus nós somos cooperadores. Nós somos cooperadores com Deus. Então, se estivesse no seu lugar, eu iria imediatamente. Agora mesmo, pela manhã, ou à tarde, ou à noite, eu estaria na reunião numa Igreja Universal do Reino de Deus, porque eu sei que lá a gente encontra fé. Lá a gente encontra condições de resolver todo e qualquer problema através da fé. Mas aí vem aquela pessoa e diz assim, poxa, então se Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem
nos retribui consoante as nossas iniquidades, então eu posso continuar pecando, que Deus vai sempre me compreender, sempre Ele vai me entender, Ele sabe que eu sou fraco, que eu sou débil, então Ele vai compreender os meus pecados. Mas veja só o que Ele diz aqui no versículo 13 do mesmo Salmo 103. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Quer dizer, quando a pessoa teme ao Senhor, ela foge do mal, ela foge dos seus pecados, ela foge de uma vida errada. Se a pessoa mantém-se no pecado, contando com a misericórdia de Deus, Deus a vê como a sem vergonha. É isso aí. Sem vergonha. Você não tem direito à misericórdia de Deus porque você é sem vergonha. Você sabe que está fazendo a coisa errada e você quer continuar contando com a minha misericórdia. Não, isso não vai funcionar. Veja que Deus se compadece da gente quando nós também manifestamos temor. Tudo bem, a pessoa está vivendo uma vida errada, contrária à palavra de Deus, mas ela teme a Deus, ela tem temor dentro do coração para com Deus. Então, porque ela tem temor, ela é sincera, ela quer a verdade, ela quer seguir a verdade. Às vezes não pode seguir a verdade por conta da sua fraqueza, por conta dela ter um espírito mau dentro dela, controlando a sua vontade. Mas, no fundo, ela diz, não, eu não quero essa vida, eu quero sair dela. Então, a misericórdia de Deus alcança essa pessoa. Agora, a misericórdia de Deus não alcança aquele que é sem vergonha. Aquele que é sem vergonha, aquele que gosta de viver no erro, sabe que está vivendo no erro, não quer deixar o erro, quer continuar nessa vida errada, aí essa pessoa mostra que não teme a Deus e, consequentemente, não tem direito à compaixão, à misericórdia de Deus. Mas você, minha amiga, meu amigo ouvinte, que quer sair dessa situação, não se esqueça. Três passos. Primeiro, você se levanta do seu lugar. Segundo, você deixa esses pensamentos de dúvida, de medo, porque Deus é contigo. Absorve o pensamento de Deus, mantenha-os dentro de você e, obviamente, toma uma atitude. Vai para o lugar da fé, vai para a fogueira, onde a brasa viva, onde a fé está fluindo, onde a fé está dentro de um ambiente onde não há quem não possa ser beneficiado por ela. Então, você sai daí e venha para a Igreja Universal, ou para o templo, aqui hoje, na Avenida Celso Garcia, 605, nós temos reuniões às 3 da tarde, também às 8 da noite. Mas qualquer Igreja Universal do Reino de Deus, nós temos homens preparados, pessoas dispostas a lutar com você, por você, para que você venha alcançar a sua libertação. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer.
Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Vim até aqui derramar meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Qual o nome? Elisângela. Elisângela aí? Maurício. Maurício, pode chegar mais perto, por favor. O que aconteceu? Qual a mudança que houve na vida de vocês? Antes de nós chegarmos aqui, a gente vivia uma vida toda errada lá fora. Nós namorávamos, aí logo em pouco tempo nós já fomos morar junto. E a gente brigava muito por conta dos vícios. Eu também tinha ciúmes, agressão Qual física. vício que tinha? Bebia muito, bispo. Todo dia? Todo dia. A ponto de cair. Todo dia? Todo dia. Por quanto tempo? Foi em torno de uns 5 anos. 5 anos. E aí, a caso disso, tinha muitas brigas, ciúme, desentendimento. Um inferno em casa. Um inferno. Brigas, se eu olhasse para um lado e estivesse passando alguém, ele falava que eu já estava olhando para aquele homem, estava traindo ele. E nisso eu ficava uma pessoa assim, bem angustiada, triste. Houve agressão?
houve agressão física. Física? Da parte de quem? Da parte dele, não. Mas você agredia ela? Agredia sim, só agredia com palavras. Ela não podia olhar para o lado que já tinha ciúme. Devido, né, a alguns namoros frustrados, então eu achava que era todos iguais. Que conforme acontecia com as outras, ia acontecer com ela. Então eu ficava inseguro. E quando vocês chegaram na terapia, vocês chegaram em que situação? A ponto de se separar. Assim, eu achava que não tinha mais saída. Você veio Fomos sozinho ou vieram juntos? Viemos juntos. Juntos. E como que resolveu a situação de vocês? O que mais ajudou? Foi nas reuniões, foi ser o homem forte, né? Como agir no dia a dia como uma mulher. Então, assim, através das orientações, fomos colocando em prática, isso veio a mudar. Ser homem forte significa o quê? Você aprendeu que isso significa o quê? Deixar de ter ciúme, amar a minha esposa e, assim, não fazer mais aquilo que vinha acontecendo. Então, tive as orientações, recebi isso, foi assim, a ponto de estar tudo certo, graças a Deus, e não precisar mais de ciúme. Então, homem forte não era bater mais forte nela, não? Não era bater mais forte. E deixou a bebida? Sim, senhor. Como é que está hoje? Hoje está uma bênção, não tem mais brigas, não tem mais ciúmes, insegurança de nenhuma das partes, não tem mais. A gente confia. Amém. Está bem. Deus abençoe vocês, tá? Desde a minha infância sempre fui uma criança triste, rebelde. Quando eu fiquei sabendo ainda que minha mãe ela tinha feito de tudo para poder me abortar, só que eu fiquei sabendo isso de terceiros. Aí eu peguei e fui crescendo, fazia de tudo para não ter raiva da minha mãe nem nada, mas aquele sentimento ficava dentro de mim, tomava conta de mim. Eu sempre morei com a minha avó, nunca morei com os meus pais. Eu e minha mãe a gente brigava demais, a gente não podia nem se ver que era motivo de briga. Aquilo dali me machucava muito. Sabe o que é você poder chegar perto da sua mãe e você brigar? Com isso a minha mãe ficava falando pra mim que eu odiava ela, que eu não gostava dela de jeito nenhum, que o meu pai, que é, no caso, meu padrasto não é de sangue, né? Mas pra mim é o melhor pai que existe. Ela não deixava ele me registrar de jeito nenhum com o nome dele. Nisso eu fui crescendo, respondia, não queria saber de nada. Sempre tive uma resposta na ponta da língua. Ninguém na minha família acreditava em mim. Nunca dei certo em relacionamento nenhum. Ao contrário, dei muito trabalho para minha família. Aí eu cheguei a conhecer um namorado, que hoje é o meu esposo, né? Aí comecei a sofrer muito, porque esse meu namorado, ele vivia na criminalidade. Ele me deixava em casa e saía. E com isso me machucava demais, me doía demais. Eu era uma pessoa muito angustiada. Eu não podia ficar sozinha, que era motivo de chorar. Teve uma vez com esse meu namorado, ele falou que ia terminar comigo. Eu, não, onde eu tava com ele, fui lá e peguei uma arma. Que eu falei pra ele que se ele me deixasse eu ia me matar, porque eu já não era feliz da minha casa. Eu já não morava com a minha mãe, já brigava demais com a minha mãe, com todo mundo. Aí peguei essa arma, ele não acreditou, eu peguei essa arma e apontei pra mim. Nessa hora ele ficou desesperado, eu nem ligava pra mim, ia ser nada. Nessa eu tentei várias vezes, cortei meus pulsos. Aí teve um dia que eu não tava mais aguentando. Não tava mesmo. Peguei e saí na rua, falando, eu não tenho mais nada mesmo. Eu nunca dei orgulho pra minha família. O que importa na minha vida? Foi quando eu cheguei na Igreja Universal. Quando uma pessoa pegou e me chamou. E ali ela perguntou da minha vida. Mas eu falei, o que pode mudar a minha vida? Se eu tentei fazer tantas coisas e até hoje não mudou. Aí ele falou, o Espírito Santo. Eu falei, mas o que é isso de Espírito Santo? Que eu nunca ouvi falar na minha vida o que era Espírito Santo.
Aí ele pegou e falou assim: começa a buscar que você vai ver o que é o Espírito Santo, o que ele pode fazer na sua vida. Nessa eu comecei a buscar. Eu busquei com todas as minhas forças. Eu renunciei tudo. Eu falei para Deus que se realmente Ele poderia mudar a minha vida, que eu renunciava tudo ali. Teve um dia, esse dia eu não me esqueço, me lembro como se fosse hoje. O Espírito Santo, Ele tomou posse de mim. Ele desceu de tal forma na minha vida que eu não acreditei. Eu comecei a ter paz, eu comecei a ter alegria. Depois que eu recebi esse Espírito Santo, eu cheguei em casa, aí eu fui falar com a minha mãe. A mãe, ela estava deitada. Eu abracei a minha mãe, que aquilo que eu estava sentindo era tão maravilhoso. O Espírito Santo, ele começou a me moldar. Ele começou a me ensinar. Ele começou a me dirigir aonde eu tinha que ir, o que eu tinha que fazer. Ele começou a me moldar por inteiro. Ali eu vi a transformação da minha vida. Hoje, graças ao Espírito Santo, hoje eu sou casada. Meu esposo, ele não vai mais pra favela, ele não vai mais pra lugar nenhum. A gente hoje é um casamento recente, mas um casamento assim, totalmente diferente do que um dia eu pensei em ser. Através da minha perseverança, minha avó também, ela foi curada. Aí hoje eu e minha avó somos amigas também, graças ao Espírito Santo. Não poderia ter sido outra coisa. Foi Ele que transformou a minha vida. É Ele que tem transformado a cada dia. Neste domingo, às 6 da manhã, nós estaremos tratando da fé e um clamor, fazendo um clamor por você, minha amiga, meu amigo ouvinte. Aqui no Templo de Salomão, às 6 da manhã, eu estarei em jejum junto com você para fazer um clamor para a sua vida e falando, exercitando a fé que Deus nos tem dado. Nós estaremos dando continuidade ao estudo da fé, mas anexando ao estudo estaremos fazendo um clamor. E se você estiver disposto a isso, venha em jejum neste domingo aqui no Templo de Salomão, às 6 da manhã. 6 em ponto nós estaremos aqui ministrando a vida que vem através da fé. Que Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir um encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim
somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz. Voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Senhor.